a imutabilidade do conselho de Deus. Nós precisamos não apenas aprender a usar a palavra de Deus como a revelação dos fatos eternos, mas também aprender a nos firmar na imutabilidade do seu conselho. A palavra imutável significa simplesmente invariável, não sujeito a mudanças ou sem possibilidade de desviar-se. Não há sombras intermitentes no Senhor. Ele jamais se desvia do seu propósito eterno. O conselho de Deus é imutável, é revelado na sua palavra. Essa imutabilidade nos encoraja, conforta e nos fortalece. Não importa quão grande é a batalha que ruge ao nosso redor, seu conselho permanece firme, por mais evidências que haja contra isso. Ele executará toda a sua vontade. Veja Isaías 46:10. Quando a batalha está no calor máximo, há muita fumaça que pode embaçar a nitidez e a objetividade da nossa visão. Perdemos de vista, então, a imutabilidade do seu conselho e perdemos o rumo. Trazer-nos de volta a uma visão clara e ao caminho certo é a obra do Espírito Santo, o Consolador. O segredo espiritual da Willie F. B. Burton, um dos maiores missionários da África do Sul, que atuou no sul do Congo, costumava visitar-nos de tempo em tempo na Alford House. O Willie F. B. Burton era um extraordinário servo do Senhor. Ele foi treinado por Smith e, quando jovem, acompanhou em várias de suas missões. Ele fundou uma obra excepcional entre os canibais. Ele presenciou a cura de mais de 1000 casos de pessoas com doenças terminais. A maioria desses casos estava relacionado com essa obra pioneira entre os canibais. Ele considerou essas curas corretamente como um sinal que seguiu a pregação do Evangelho. Veja em Marcos 16:20. E essas curas fizeram com que tribos inteiras se tornassem acessíveis ao Senhor. Ele me disse certa vez: eu gastei toda a minha vida tentando simplificar o máximo a linguagem, a ponto de reduzi-la ao menor número de sílabas possíveis. O tempo todo preguei a pessoas iletradas, por isso precisei ser o mais simples possível. Contudo, há 2 palavras que eu jamais consegui reduzir à simplicidade. Uma é reconciliação e a outra é imutabilidade. Depois que Willie Burton partiu para o Senhor eu refleti muito no seu ministério e obra e de repente entendi que ele tinha visto algo a respeito da imutabilidade do conselho de Deus que havia se tornado um trampolim da sua vida e obra. Era simplesmente que Deus não pode mentir e a sua palavra é imutável. Willie Burton viveu baseado na fidelidade de Deus a seu conselho e a palavra e provou isso na prática. Na oração corporativa, as informações, as declarações, as revelações da vontade de Deus e das suas promessas são imutáveis. Baseados nesse fato eterno, podemos firmar-nos em oração e em batalha espiritual. Como resultado da imutabilidade do seu conselho, o Espírito Santo nos proverá de muitas armas, a vontade revelada de Deus. Pela palavra de Deus, o Senhor nos revela a sua vontade e propósito. Por exemplo, descobrimos sua vontade para a igreja, a sua vontade para Israel e para o povo de Judeu, e a sua vontade para as nações, a sua vontade para a obra do Evangelho. Também descobrimos a sua vontade para todo ser humano que ele salva. Babilônia e Jerusalém. De fato, descobrimos que o eterno propósito de Deus é um tema que começa em Gênesis e se desenvolve através dos 66 livros da Bíblia. Ele termina no livro de Apocalipse com a Nova Jerusalém descendo do céu com a glória de Deus. Na verdade, podemos dizer que a Bíblia
é uma história de duas cidades, essencialmente no que diz a respeito a Deus. Há somente duas cidades, uma chamada Babel, no grego é Babilônia, e a outra é Jerusalém. A primeira cidade, Babel ou Babilônia, representa o homem decaído, seu orgulho, sua energia, sua esperteza. E a outra cidade, Jerusalém, representa a sua salvação, a sua redenção. Em suma, ela representa o próprio Deus. Todo ser humano encontra-se em uma ou outra dessas cidades. Benditos são aqueles que nascem na primeira e, por meio do novo nascimento, são novamente inscritos na segunda. Veja o Salmo 87. Babel ou Babilônia é apresentado pela primeira vez em Gênesis 11 e desenvolve-se através da palavra de Deus. Ela acaba em Apocalipse, quando é finalmente destruída. Em Gênesis 12, Deus aparece a Abraão, um habitante de Ur, no complexo de cidades de Babel, e lhe ordena que saia e vá para outra terra, que ele haverá de lhe dar. O escritor da carta aos Hebreus descreve que aconteceu a Abraão nas seguintes palavras: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, 8, 10. Essa cidade era Jerusalém lá de cima. Todavia, daquele ponto em diante, a Jerusalém terrena representa Deus, seu propósito, seu trono, seu reino, sua palavra e sua salvação. A Jerusalém terrena jamais desaparecerá, nem cairá até que seja eclipsada pela Jerusalém celestial. Em tudo isso existe uma grande quantidade de verdade imutável. Ela deve ser, com certeza, a melhor base para muita oração corporativa, pois orar com base na vontade revelada de Deus torna certa a sua resposta. O apóstolo João escreve: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos se Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14 e 15. Há ocasiões em que podemos usar a vontade revelada de Deus na guerra em que estamos envolvidos. Não importa quão violento seja o conflito ao nosso redor, podemos firmar-nos na vontade de Deus em qualquer situação em que estivermos. Deus falou por meio de Isaías, o profeta, e declarou: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. Repare bem, desde o princípio anúncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Nessa declaração descobrimos as armas da nossa guerra e a espada do Espírito. Daniel é um exemplo clássico que ilustra essa verdade. Jerusalém tinha sido destruída, as cidades de Israel estavam em ruínas e a grande maioria do povo tinha sido exilada. No meio daquela situação tenebrosa, aparentemente sem esperança nenhuma, Daniel descobriu pelo Espírito de Deus que havia sido decretado 70 anos para a duração do cativeiro de Jerusalém. Nesse tempo, ele ocupava uma posição alta e importante no governo do Império Persa. Ao calcular esses anos, ele de repente percebeu que restavam ainda apenas uns poucos anos. Somente o Espírito Santo poderia ter revelado a Daniel que o cativeiro de Jerusalém não tinha começado com o cerco de Nabucodonosor,
Mas 20 anos antes, com o reinado de um dos últimos reis de Judá, veja Daniel 9:1-3, na verdade, o exílio durou 50 anos e o cativeiro de Jerusalém durou 70 anos. De posse deste entendimento da vontade de Deus para o seu povo, Daniel passou a interceder com oração fervorosa e ardente com jejum. Ele baseou-se na declaração profética do rei Salomão, quando este dedicou o templo. Veja em 2 Crônicas 6:36-39. Ele abriu a janela do seu quarto e orou prostrado em direção a Jerusalém. Talvez alguém pense que uma vez que tinha descoberto isso, ele poderia ter descansado e agradecido ao Senhor, pois as coisas iam acontecer daquela forma de qualquer jeito. Em vez disso, com profundo sentimento, ele confessou o seu próprio pecado e o do seu povo. Essa oração foi até preciosa e valiosa aos olhos do Senhor, que Satanás providenciou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas o Senhor concedeu fé a Daniel e fechou a boca dos leões. Na realidade, o que aconteceu é que os inimigos do propósito de Deus foram devorados pelos leões. E Daniel viveu para administrar e cuidar do retorno do povo de Deus a Jerusalém. O Senhor, na verdade, elevou Daniel mais alta posição do império, abaixo apenas do rei, com esse exato propósito. Isso nos ensina como fazer uso da vontade de Deus na intercessão e na oração. Amém?